Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço aqui da TV Câmara para a gente debater assuntos importantes para a nossa sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre o fluxo de atendimentos a vítimas de violência sexual. E para isso, recebo a psicóloga Ana Maria aqui com a gente. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Também vereador Inês Paz está aqui com a gente. Olá, gente. É mais um prazer estar aqui conversando com vocês e principalmente num tema como este, que ataca, aflige a todas as mulheres, mas também a população de uma forma geral. Mas hoje nós vamos focar na violência sexual, porque, do meu ponto de vista, eu acho que essa violência ela agride a alma das mulheres. Então, por isso que é um tema bastante sensível e nós queremos conversar com vocês até para saber como agir quando você estiver em frente a um caso desse. Certo. Ana, queria que você começasse se apresentando, falando sobre o seu trabalho aqui na cidade. Tá. Eu sou a Ana, sou psicóloga, eu trabalho em 2 espaços. Eu trabalho no posto de saúde do Santa Teresa e na UAPS 2, que é uma unidade de atenção aos programas de saúde. O 2 atende o público que sofreu violência sexual, mas também é um local que a gente faz testagens rápidas e a gente também trabalha com o público que vive com HIV. Então, eu trabalho nesses 2 espaços e neles a gente lida diretamente com essas pessoas que vivenciaram essa situação de violência sexual. Certo. Então, se a gente for pensar em uma vítima de violência sexual, quais são as etapas, né? Não é apenas a delegacia, né? Não é um caso isolado, precisa realmente de um atendimento de várias frentes. Isso mesmo. A violência, ela nunca é só a violência, né? Então, assim, ela é multifatorial. E quando a gente fala de violência sexual, a gente fala de várias outras violências, né? Então, a gente fala de violência de gênero, né? Violências institucionais, então a gente tem várias outras violências. Mas pensando na sexual mesmo, a gente costuma indicar para que a pessoa, entendendo, identificando que ela sofreu essa violência, procure um equipamento de saúde a princípio. Porque vai ser nesse equipamento de saúde que ela vai ter essa oportunidade de ter o tratamento adequado, né? Então, ela vai receber a atenção de uma equipe que vai poder conversar com ela, orientar ela a fazer as medidas de prevenção da violência sexual e também orientar a respeito dos outros espaços que ela pode buscar. Então, a gente tem aqui em Mogi das Cruzes, pensando na violência sexual para as mulheres, a gente tem a Santa Casa, a gente tem as UPAs, né? A gente também tem a rede particular, né? Para quem tem convênios, né? Pode também buscar esses espaços. Para as crianças e adolescentes, a gente tem o espaço do Hospital de Brás Cubas, a gente tem agora o Vagalume, né? A gente também tem a Santa Casa, né? E então a gente tem alguns desses espaços nesse fluxo para poder receber essa pessoa que sofreu essa violência sexual. E daí, a princípio a gente sempre fala da saúde, mas a gente tem outros atores muito importantes. Então a gente tem a assistência social, a gente tem a segurança pública, entendendo como a delegacia, para poder fazer o registro de boletim de ocorrência e dar sequência aos processos. Sim, então muitas vezes a delegacia é um lugar um pouco delicado para a pessoa chegar. Ela pode procurar primeiro uma unidade básica de saúde, uma UPA? Ela pode procurar, sim. E ser orientada? Sim, ela pode ser orientada, né? Porque em alguns casos, principalmente pensando em violência sexual, a pessoa ela pode ter algumas prevenções. Então, a gente tem aqui no município a PEP sexual. O que é isso? É a profilaxia pós-exposição. Então, a pessoa que ela sofreu uma violência sexual, né, que não teve proteção, ela pode, dentro de 72 horas, procurar uma unidade de urgência, né, as UPAs, né, a Santa Casa. Para quê? Para iniciar esse tratamento para, por exemplo, ela diminuir o risco de ser contaminada pelo HIV, né? Então, e daí quando você busca esse serviço, você vai fazer as testagens rápidas, vai ter as orientações. Então, por isso que é importante a gente sempre indica o espaço de saúde
para poder pensar nessas profilaxias, também a questão dos anticoncepcionais, né, para a pessoa, né, que não está fazendo nenhum tratamento, né, e vive com útero e já, né, teve a primeira menstruação, para poder pensar como evitar uma gestação não desejada. Certo. E a gente sabe também que, pela sociedade que a gente vive, acaba sendo motivo de vergonha, né, ser essa denúncia. Chegando numa unidade de saúde, é algo sigiloso, é algo discreto? Quais são as etapas desse atendimento? Sim, a gente, dentro da saúde, a gente procura não revitimizar a pessoa. Então, a gente tenta fazer com que os profissionais circulem naquele espaço, eles tendo a dimensão do que está acontecendo com aquela pessoa e referencia essa pessoa para esses espaços, geralmente já indicando o que aconteceu, né, para a pessoa se expor o mínimo possível. Certo. Então, nesses espaços, os profissionais, eles tentam ao máximo evitar com que a pessoa fique relembrando essa situação ou falando várias e várias vezes. Então, o serviço de saúde, ele vai ouvir, ele vai tentar ser o máximo certeiro naquilo que precisa para a prevenção daquela pessoa. Perfeito. Vereadora, a senhora avalia que Mogi está sendo bem assistida nesse quesito? Eu avalio que a gente está muito... tem algumas questões bastante importantes, mas em termos de equipamento, eu acho que é preciso ter um centro de referência. A gente sempre tem batalhado ali, independente se é específico para a violência sexual, mas um centro de referência para a mulher. E nesse centro de referência para a mulher, deveria ter, né, como eu imagino, como diz, eu não sou ligada assim, né, da área da saúde, mas como é que a gente imagina como mulher e como que deveria ser tratado? Porque ouvindo, né, a psicóloga, o que a gente fica imaginando? Não é para revitimizar a pessoa, mas fico assim, você chega na UBS, você chega numa UPA, então ali tem um protocolo, né, um protocolo que você tem que passar ali para dizer, você recebe uma senha. Sim. Então, a pessoa já vai dizer ali para pegar a senha. Aí, ela vai ficar algum tempo esperando para ser atendida. Então, se for nessa lógica do atendimento, ela está sendo exposta. Porque ela não tem na UPA, nas UPAs, pelo menos as UPAs que eu conheço daqui de Mogi, que são 3, elas não têm um local para ela ir diretamente quando for a vítima, né, de violência sexual. Então, essa questão do centro da referência, que nós estamos batalhando enquanto Conselho da Mulher, enquanto cidadã, enquanto mulher que milita nos movimentos de mulheres, a gente vai centro de referência. Que daí era importante você ter um local nesse centro de referência, que daí a pessoa vai direto, vamos dizer, uma salinha, alguma coisa, que já sabe do que se trata, para ela não ficar fazendo a exposição. Então, nós temos muitos equipamentos, mas o que eu sinto é a comunicação nos equipamentos, de como tratar, de como chegar, de como fazer. Então, é diferente se a pessoa procurou uma UPA, uma unidade básica ou uma delegacia da mulher, quando ela acabou, né, a vítima acabou de ser estuprada. Agora, quando a pessoa denuncia ou consegue falar, consegue se abrir depois de algum tempo, então aquelas medidas, né, que está lá na UAPS 2, que eu conheço, né, que é a PET e tudo, pelo menos no meu entendimento, não tem mais razão de ser. Não sei se, que depois ela pode até falar se tem razão, porque daí a pessoa já passou de 72 horas. Então, o que está faltando aqui na nossa cidade é bastante equipamentos, e você tem bastante equipamento, mas você precisa otimizar e você precisa conversar com os trabalhadores da saúde uma linguagem, uma forma de tratamento, um protocolo correto para esses casos. Então, eu acho que isso está faltando no meu ponto de vista. Certo. Ana, existe já alguma coisa sendo pensada em relação a isso? A gente tem um protocolo de violência sexual da saúde, que ele é um protocolo interno, né? Então, desde 2017, né, que existe esse protocolo,
e que ele é revisto todos os anos, né? Então, todos os espaços de saúde têm esse protocolo, né? Mas eu entendo o que a Inês está falando no sentido de os profissionais estarem preparados para receber, entendendo também que muitas das vezes as pessoas que sofreram uma violência sexual não necessariamente elas vão procurar naquele momento, Sim. né? Então talvez elas procurem um momento que, por exemplo, a profilaxia não vai conseguir mais fazer essa profilaxia, né? Mas a pessoa ela vai conseguir ter um atendimento, um acolhimento, ela vai compreender a violência, o impacto daquela violência na vida. Às vezes pode ser que aquele violador ele mora junto também, então tem uma série de fatos que com certeza, né, a gente ter um espaço que essa mulher consiga buscar, um centro de referência para essa mulher, né, é muito importante mesmo, né? E eu penso que as unidades de saúde, é importante que tenha um espaço, uma porta aberta para entrar. Essa pessoa ela vai precisar chegar em algum momento de alguma forma. Às vezes é até mais próximo da casa, né? Sim, e daí nesse espaço a pessoa ela vai ir referenciando ela. A ideia seria que ela fosse menos exposta possível. Então a gente pensar no centro de referência, né? A gente pode pensar de várias formas, né? Não tem como a gente pensar que essas unidades de saúde, elas não vão trabalhar, elas sempre vão ter que trabalhar, porque às vezes a violência sexual, ela não vai vir tão explícita, ela vai vir, às vezes, você conversando com a pessoa vai comunicar você, né? Às vezes ela não vai chegar com aquela queixa. Às vezes em uma outra consulta, um outro momento. Isso, então a gente, independente, a gente sempre vai ter que estar preparado para fazer a escuta daquela pessoa. Ter um centro de referência vai permitir com que as pessoas acessem e tenham essa compreensão, mas a gente sempre vai ter que trabalhar com isso, né? Então, outra questão também que eu acho que é importante a gente trazer é que até 2017 a gente iniciou o nosso fluxo de violência, né? Porque até então as pessoas que sofriam essa violência iam até o Pérola Baiton. Então hoje a gente tem esse fluxo de violência sexual para que essas pessoas não tenham que se deslocar e fazer essa rota crítica. Então a gente abarca essas pessoas. Só que no caso, por exemplo, de abortamento legal, que essa pessoa ela não conseguiu fazer às vezes essa contracepção de urgência, ou que de repente ela descobriu em outro momento essa gestação indesejada, ela ainda é referenciada para o Pérola Baiton, e daí lá eles têm alguns critérios para você poder fazer. Então aqui no município a gente não faz, né? Então a ideia às vezes de você ter um espaço com que essa mulher possa procurar, é um espaço que ela também possa fazer esses outros procedimentos, que são procedimentos importantes dos direitos das mulheres, e é uma questão de saúde pública. Sim, muitas pessoas ainda discordam dessa situação, mas é importante reforçar que é uma questão de saúde pública. Sim, é uma questão de saúde pública, é o direito da mulher dela decidir a respeito do corpo dela decidir a respeito da busca que ela quer fazer, do profissional que ela vai confiar para ela poder lidar. Afinal de contas, uma violência sexual, né, é um impacto muito grande no universo psíquico de uma pessoa. Então, a gente tem que ter o respeito pelas decisões que ela tiver, a respeito daquele impacto que ela tiver na vida dela. Bom, você pode falar um pouquinho mais sobre esse impacto? Pode ser de diversas formas, né? Eu vou passar qual que é a minha percepção, né, com relação a esses impactos emocionais, né? Então, assim, para cada pessoa vai ser diferente o impacto de uma violência, né? Então, eu não posso dizer que vai ser igual para todo mundo, mas o quanto antes a gente consegue acolher a pessoa, o relato dessa pessoa, a vivência dessa pessoa, consegue trazer para ela quais são as possibilidades dela de lidar com essa situação, porque não é algo que vai ser muitas vezes só do emocional, do individual. Vai ter questões, por exemplo, dela conseguir ter acesso a uma segurança pública, muitas vezes talvez ela precisa de medidas restritivas, então em algum momento ela vai precisar do judiciário, ela vai precisar da segurança pública, ela vai precisar muitas vezes da assistência social, da habitação, para ela conseguir
superar essa situação que muitas vezes não é só da violência sexual, é de várias outras violências, como eu falei. Então, o impacto da violência sexual, ele é muito grande no universo psíquico, porque é como se fizesse um rompimento daquela barreira do corpo, das minhas regras, né? Então, o grande impacto vem nisso, da gente, né, acabar sendo invadida, né, por uma situação que depois a gente vai ter que lidar com ela. Sim, tem muitos desdobramentos, né? Sim, muitos desdobramentos emocionais, sociais, né? E que é importante a gente entender que uma violência, ela nunca define uma pessoa. Então, a pessoa que vivencia essa violência sexual, né, é importante que ela tenha os acompanhamentos, que ela tenha acesso a esses acompanhamentos, para que ela entenda que há a possibilidade dela conseguir superar essa situação, mas que ela jamais vai definir ela, e nós, enquanto políticas públicas, né, enquanto sociedade, a gente tem que estar preparado para entender isso como um desdobramento de questões sociais também, da questão, por exemplo, do machismo, né, do patriarcado e de todas essas questões que também acabam refletindo nessas violências, Sim. Principalmente a sexual. Sim, com certeza. E, vereadora, né, sobre a questão do aborto legal, qual a importância de defender essa pauta? Então, até estava aqui pensando a questão da violência, quer dizer, claro, nós devemos abolir, né, nada justifica nenhum tipo de violência, isso é deixar claro. Mas, nas minhas vivências, o que eu tenho sentido, e pegando, né, na questão da cidade de Mogi das Cruzes, mas não só na cidade de Mogi das Cruzes, eu acho que aí é no país como um todo, a violência doméstica, a sociedade acaba até tendo um olhar diferenciado por essas questões que a Ana colocou. A violência sexual, ela vai de enfrentamento às concepções que a nossa sociedade está organizada. Então, essa questão, né, do aborto legal, quer dizer, a pessoa é estuprada, a lei ainda demorou bastante tempo, mas agora, no Brasil, você está colocado na lei essa questão do aborto legal, vítima do estupro. Mas tem ainda todo um trabalho por trás que acaba fazendo, vamos dizer o termo, uma lavagem cerebral na pessoa e também na sociedade, até para aquela pessoa que está decidida, né, como diz, né, meu corpo, minhas regras, então entra a questão de gênero, como a Ana colocou, entra a questão do machismo, que a pessoa acaba sendo ainda mais crucificada se ela toma essa decisão. A gente, não foi o caso de Mogi, mas no governo anterior, né, na presidência anterior, a gente viu a postura de uma secretária não, né, uma ministra, que para mim nunca foi ministra, da mulher, fazer todo aquele trabalho numa adolescente, se não me falha a memória, acho que era de Pernambuco, né, aí do Nordeste. Então, acho que tem essas questões. Então, a questão da concepção da vida. Então, isso também está inserida na nossa sociedade, que na medida que você não pode, como é que você vai tomar o posicionamento pelo aborto legal por uma vida que está sendo, né, gerida? Mas a questão é o seguinte, as condições, Sim. Como é que foi a concepção dessa vida. Então, tudo isso eu acho que amarra. Antes de vir para cá, a Ana a gente estava conversando, a Ana me disse uma questão que você fez a primeira abordagem dos equipamentos aqui de Mogi das Cruzes, e ela falou da maternidade, que está lá parada, um tremendo de um equipamento que está lá parado por falta de verbas. Não avalio que seja por falta de verbas, mas está lá parado. Que poderia, acho que os trabalhadores da saúde trabalharam de lá se ter um espaço para esse tipo de violência. Então, você pensou você ter esse equipamento que você poderia, toda pessoa que é vítima de estupro se dirija lá para a maternidade, que com certeza ia ter um espaço para receber as pessoas, porque é uma violência que a gente, tendo contato depois com pessoas
que sofreram esse tipo de violência sexual, as marcas são muito profundas. Por mais que você tenha o atendimento, ainda mais se for jovem, se for criança. Então, essa sensibilidade, eu digo que aqui na nossa cidade nós não estamos tendo. Enquanto enquanto sociedade civil, a gente até tem essa preocupação, mas enquanto políticas públicas, não se está tendo. Porque se tivesse, era para se ter. Não é possível, então, fazer lá na maternidade. Vamos criar um espaço, Então, tem outras políticas que não dependem da gestão municipal. E eu não cheguei a ler, porque não deu tempo, mas hoje saiu na imprensa escrita daqui de Mogi das Cruzes, eu não sei qual dela, que a manchete era assim, acho que a questão de homicídio diminuiu, mas o estupro aumentou na nossa região. Então, quando está falando nossa região, pode até ser o Alto Tietê, mas o caso de estupro está aumentando. Então, se você está aumentando o caso de estupro, você tem que ter esse olhar para essas políticas de como atender, né, de como acolher. Então, ouvindo a Ana, ela disse que mesmo depois que passou as 72 horas, de procurar o APS, que eu conheço essa unidade, mas olha só, a gente até comentou das vezes que eu visitei essa unidade, nós comentamos com não sei se ela é diretora, né, a Daniela, que as pessoas tinham uma visão que lá é só para atendimento de homossexual, entendeu? Tem essa característica. Então, as pessoas não vão lá, que não vão, porque senão vão dizer que elas são homossexual. E não é nada disso. Tem outros trabalhos que precisaria melhor divulgar. Então, até vou depois ver com a Ana, porque a gente passou, né, o nosso gabinete passou por uma situação que nós fomos procurados, né, por uma mãe, por uma família de estupro numa filha jovem, adolescente, e nós até não soubemos fazer o encaminhamento correto. Né? Achamos que era a primeira delegacia da mulher e depois a gente até encaminhou para o Conselho Tutelar e fomos fazer. Então, até ver se é possível ainda ela passar lá nessa unidade do AUAPS 2, porque nós nem passou para a nossa cabeça de encaminhá-la para lá, mesmo sendo um estupro que já tinha passado de mais de 72 horas. Então, aqui em Mogi das Cruzes tem bastante espaço, mas eu acho que está faltando essa sensibilidade de otimizar os espaços, de ter um espaço para acolher diretamente... Destinado a isso. Destinado isso às pessoas vítimas de estupro, né, da violência sexual. Bom, é um cenário muito triste, né? Como você disse, esse número aumenta. E aí, Ana, a gente também precisa voltar naquela questão que você falou da nossa sociedade, não apenas no tratamento das vítimas, mas se esse número aumenta, a gente também precisa olhar para evitar que isso aconteça, né? A gente sabe que a violência sexual está estritamente ligada ao poder, né? Sim. Como a Inês fala, né, a gente tem a UAPS 2, né, é um serviço de saúde que ele recebe esses casos de violência sexual, né, a gente recebe um número, assim, de crianças, adolescentes, mulheres a gente tem, assim, pelo que eu vejo lá, a gente tem um número, mas eu não consigo mensurar se ele é alto. Então, assim, às vezes a pessoa ela se sente culpada, às vezes a pessoa ela sente vergonha, às vezes ela não procura os equipamentos de saúde. Independente das 72 horas, ela pode procurar qualquer espaço, porque antes ela procurar um lugar que ela consiga falar aquilo que está acontecendo com ela, do que ela guardar aquilo para o resto da vida. Né? Então, independente das 72 horas, a gente fala das 72 horas, porque na saúde, cada segundo é uma possibilidade de uma intervenção, da gente conseguir agir para que aquela pessoa ela fique bem. Né? Então, mas... realmente, assim, a violência sexual ela é atravessada por questões, né, de poder, né, da gente ter essa dimensão do masculino diante da mulher, né, desses jogos de poder que a gente tem também, às vezes muito dentro das próprias relações, né, então
a violência sexual ela não acontece só na rua. Ela pode estar acontecendo dentro da sua casa, né, dentro do seu relacionamento, e você não está percebendo que você está sendo violada. Então, vem de uma percepção, como eu disse, do nosso corpo. O que é o nosso corpo? Qual que é o limite do respeito do nosso corpo para aquela outra pessoa que é a pessoa com que a gente escolheu para ser a nossa companhia, né? Então, ela tem esse dimensionamento todo, e dentro de uma sociedade que a gente vê que a mulher ela é colocada muitas vezes como um objeto, né? Então, esses são os desdobramentos que aparecem, não só para as mulheres adultas. A gente está falando também de meninas, de adolescentes, né? Que muitas das vezes a gente eu costumo dizer assim, que eu escuto muito também, né? Que a gente vive numa sociedade em que meninas são mulheres e homens são meninos. Né? Então, a gente tem todos esses dimensionamentos. Sim. E como a gente pode fazer como sociedade para proteger as nossas mulheres, para incentivar também essa denúncia, que a gente sabe que é extremamente importante? Eu penso assim, que a primeira coisa, a gente, quando for ouvir um relato, uma situação, porque às vezes pode ser alguém muito próximo de você, não precisa ser alguém muito distante, né? É você ter essa empatia, você conseguir escutar essa pessoa, você não julgar a pessoa que está numa situação dessa, porque muitas das vezes não é uma escolha dela estar nessa situação, ela ainda está no processo de compreender aquilo que ela está vivendo, né? A gente saber os espaços que essa pessoa pode procurar para ela ter um acompanhamento, ela procurar ajuda, né? Então, pensando nesses espaços de ouvir, de escuta, todos nós aqui podemos acabar ouvindo, e a gente vai precisar ter essa empatia, esse não julgamento dessa pessoa que está sofrendo essa violência. E ela reconhecendo isso e querendo e buscando ajuda, a gente saber quais são esses espaços, né? E assim, outra coisa que eu penso também é a gente trabalhar essas questões de gênero, né, de violências de gênero em todos os espaços. Principalmente na escola, a gente trabalha essas questões em espaços de políticas públicas, porque a gente falar sobre isso é a oportunidade que a gente tem de combater isso. Com certeza, levar a informação, né, e acolher mesmo. Quando a gente fala, a gente dá conhecimento sobre o assunto. Muito bom. A gente já chegou ao final do nosso programa. Ana, foi muito bom te receber, muitas informações importantes. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês. Vereadora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez, a gente está levando aí informações para os nossos mogianos, as nossas mogianas. E dizer, né, para as famílias, para as mães, para os pais, né, para os nossos jovens, não se calarem. A gente sabe o quanto é difícil, nós respeitamos isso, mas é fundamental da gente colocar, porque é só assim que a gente combate. E lembrar, né, que recentemente nós colocamos um técnico para fora por causa, né, de uma violência vinculada a uma violência de estupro. Então, acho que nós não podemos nos calar. A gente tem que ir em frente e a questão educacional, como a Ana colocou, a gente tem que sempre reforçar. A escola, ela tem que fazer essa conversa desde a educação infantil até, né, o ensino médio, conversar aí com os nossos jovens, com os nossos alunos, que é uma forma de conscientizar, que é uma forma das pessoas saberem como tratar, como lidar de situações como essa. Então, fica aí o nosso recado e até a próxima. Certo. A nossa voz importa, né, vereadora? E faz a diferença. Com certeza. Bom, obrigada a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais.